Olá! Este é o quarto e último vídeo do quinto módulo do projeto Extensão Gaine Filibata, Filosofia em Território Virtual. Este quinto módulo, como vocês sabem, tem como tema Filosofia da Mente e os níveis do processo cognitivo. E é conduzido pelos professores Maxwell Moraes de Lima Filho, da Universidade Federal de Alagoas, e pelo professor Rafael dos Reis Ferreira, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Neste quarto e último vídeo, o professor Rafael continua sua apresentação sobre a abordagem da teoria de Piaget para o problema mente-corpo, mostrando como o princípio de paralelismo entre a causalidade fisiológica e a implicação mental poderia explicar o problema mente-corpo na constituição dos níveis dos processos cognitivos. Espero que vocês gostem deste quarto e último vídeo do quinto módulo. Não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, de seguir nossas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso Facebook. E com a palavra, o professor Rafael. Olá, o que vimos no vídeo anterior foi a apresentação do problema mente-corpo do ponto de vista contemporâneo, né? Uma breve apresentação, e também os conceitos e pressupostos centrais da teoria de Jean Piaget. O propósito, então, era fazer uma introdução bastante básica, né? Para que pudéssemos, neste vídeo 2, tratar mais diretamente da abordagem da teoria de Jean Piaget sobre o problema mente-corpo. Ao final da exposição do vídeo 1, chegamos a um esboço, uma resposta prévia, vamos dizer assim, né, bastante elementar ainda, para o problema mente-corpo. Então vamos começar esse vídeo 2 a partir desse esboço, né, e que vamos chamar aqui de hipótese. Então a hipótese que partimos aqui para responder o problema mente-corpo é de que há uma continuidade da adaptação biológica no nível orgânico e fisiológico para a adaptação intelectual da inteligência concreta à inteligência abstrata. E essa continuidade ela é explicada através dos sistemas e esquemas de ação do sujeito. Bom, vimos que existe uma teoria da significação atrelada à constituição dos sistemas e esquemas de ação desse sujeito. Isso significa que o sujeito, de posse desses sistemas e esquemas de ações, age sobre o real que o cerca, atribuindo a este real um conjunto de significações que serão determinantes para a construção da realidade que o cerca. Essa significação construída pelo bebê está inicialmente, está estritamente relacionada às suas ações sensório-motoras, não envolvendo nessa fase, então, uma representação, qualquer que seja essa representação, ou seja, um significante que evoque o significado na ausência deste, Então, essa construção, então, da significação pela criança no nível sensório-motor quer dizer que o significante não está separado do significado. O que a gente está chamando aqui de significante é o meio pelo qual se evoca algo, e o significado é o que é evocado pelo significante. Então, como isso se dá no período sensório-motor? Nesse período, o significante e o significado estão de tal modo imbricados em uma ação sensório-motora da criança que o significante anuncia imediatamente o significado por uma relação de semelhança entre eles encontrada pelo sujeito de maneira inconsciente. Então, essa relação de semelhança indiferenciada entre significante e significado é o que o Piaget chama de indício. Então, vamos ao exemplo. O significante é a impressão sensorial que o bebê percebe em suas ações, e o significado é o próprio esquema de ação.
Então, como isso se dá mais concretamente? Então, o significante é a impressão sensorial que excita o bebê quando ele suga o peito da mãe. Então, o cheiro ou a visualização do peito da mãe, por exemplo, e o significado é o próprio esquema de sucção. Tá? Então, o cheiro é o significante e que está imbricado, há uma relação indiferenciada, né? Então, o cheiro já gera, então, o esquema de sucção, né, no plano das ações. Então, Piaget encontra, então, nessa noção de indício, né, a explicação para a significação das ações da criança no processo de assimilação sensório-motora. E a significação desse modo pode estar ligada a apenas um esquema de ação ou a coordenação de esquemas de ações. No primeiro caso, a percepção é um indício para deflagrar um esquema de ação da criança. Então, por exemplo, a posição de mamar ou a voz da mãe é o indício para deflagrar o esquema de sucção. No segundo caso, em que envolve a significação envolve a coordenação de esquemas de ações, então um conjunto de isso é um conjunto de percepções, né? Então o indício ele deflagra uma coordenação de esquemas. Então, por exemplo, ao ver uma mamadeira, a criança percebe que é um objeto para sugar. Então, isso significa o quê? Que o esquema de olhar a mamadeira implica o esquema de sucção. Então, um esquema implica outro esquema. A criança relaciona um esquema ao ver a mamadeira, então ela relaciona o esquema de olhar com o esquema de sugar, né? Então, ela coordena esses dois esquemas por implicação. Então, isso quer dizer que a mamadeira é o indício que desencadeia basicamente a coordenação desses esquemas por implicação, e essa implicação, por envolver significado, que é um indício, é uma implicação que o Piaget chama de implicação significante. Então, a implicação significante é uma relação entre esquemas estabelecida pela relação se-então. Então, e nessa relação, o necessário é o necessário do ponto de vista do sujeito. Não é uma necessidade lógica, vamos dizer assim, né? Essa relação de necessidade se encontra profundamente atrelada à constituição desses sistemas e esquemas de ação construída pelo sujeito a partir das suas ações. A partir das relações, da coordenação de suas ações, da significação que o sujeito, no caso o bebê, vai construindo. Tá? Então, a relação de necessidade na implicação significante, que é a implicação entre esquemas, gerando a coordenação de esquemas, não é formal, como na lógica, claro, né? É uma implicação de ordem psicológica, né? E é uma relação entre o significado das ações realizadas pelo sujeito sobre o objeto. Isto é, do ponto de vista dos significados construídos pelo sujeito na sua interação com o objeto. Então, a implicação significante, nesse caso, ela envolve, ela não é linear, né, mas ela é circular, né? Ela não preserva a regularidade, tal como na relação de causalidade dos fenômenos físico-químicos, mas ela é condição para a conexão e a diferenciação dessas relações entre os esquemas. Então, ela permite a construção de necessidades do ponto de vista do sujeito e também a construção de novidades, né, essas coordenações entre esquemas, que são as diferenciações, possibilitando né, a construção de novidades, né, de possibilidades, né, novidades. E, então, quer dizer que, no caso das relações físico-químicas, né, realizadas pelo cérebro, por exemplo, as ligações sinápticas cerebrais, por exemplo, são coordenações
materiais e causais realizadas linearmente. Então, em uma relação causal, se uma dada condição A ocorre, então B necessariamente ocorre, pois A é parte da causa material de B. Né? A necessidade aqui, numa conexão sináptica, né, cerebral, né, ela é objetiva, pois é comum a todos os fenômenos físico-químicos, do mesmo tipo e de modo que uma é condição para a outra, A é condição material para B, né? E isso independe das construções realizadas pelo sujeito. Já no caso das conexões realizadas por esquema de ações, essas conexões que envolvem implicação significante, elas são realizadas a partir das significações construídas pelo sujeito na sua relação com o objeto. Então, isso permite criar conexões, né, e também criar novidades e possibilidades. Vou citar aqui uma passagem do livro do Piaget chamado Mecanismos Perceptivos, né, Os Mecanismos Perceptivos, publicado em 1961, e que ele diz o seguinte, sobre essa comparação entre a implicação significante e a implicação material realizada no nível das conexões sinápticas, né? Então, os estados de consciência e os comportamentos mentalizados não são causais e se constituem exclusivamente de sistemas de significação ou de ações significativas, sendo então esses significados ligados por implicação no sentido mais amplo do termo. Então, as construções realizadas pelo sujeito no nível psicológico que permite esse sujeito construir sua consciência, né, construindo a sua significação, na sua relação com o objeto, né, isso é diferente das relações causais realizadas no nível sináptico cerebral. A implicação significante realizada no nível das operações mentais, quando o sujeito interioriza suas ações e não as realiza estritamente no plano sensório-motor, ocorre quando surge no ser humano, ou na criança, né, a função semiótica. Então, enquanto no sensório-motor há uma indiferenciação entre significante e significado através do que a gente chama de indício, né? Com o surgimento da função semiótica, essa é marcante, né, essa diferenciação entre significante e significado, né? Então, a função semiótica consiste justamente nessa diferenciação entre os significantes, né, que são signos e símbolos. Signos são as construções da linguagem verbal, e os símbolos são por exemplo, a imagem mental, né, que o sujeito utiliza principalmente no nível das operações mentais, das operações concretas, né, que antecedem as operações, o nível das operações formais, hipotético-dedutivas, que virão posteriormente já com a fase já da adolescência, né? Então, a função semiótica consiste numa diferenciação dos significantes, dos significados, e o surgimento da função semiótica é condição necessária, então, para a passagem da ação sobre a experiência sensível à ação sobre as ações realizadas internamente no nível das operações mentais. E quando a criança utiliza as imagens mentais para raciocinar, né, há então o que a gente chama de nível operatório concreto. Então, no nível operatório concreto tem como característica a possibilidade de o sujeito realizar ações internas sobre imagens mentais.
E a possibilidade de comparar essas imagens mentais e extrair dessa comparação uma propriedade ou um conceito, né? Unindo os objetos pelo que há de comum entre eles e separando-os pelas suas diferenças. E assim, então essa união e diferenciação dos objetos, né, utilizando-se comparações entre imagens mentais, aí a gente tem então o início, o germe aí então das operações mentais, né, realizadas sobre classes e relações. Já no nível mais abstrato, né, que é a da abstração formal, reflexivo formal, ela ocorre no período operatório formal, hipotético e dedutivo. Neste nível, a abstração é realizada a partir de coordenações de esquemas de ações realizadas sobre signos, não mais sobre símbolos, como no operatório concreto. Né? Isso quer dizer que as coordenações realizadas nas operações formais estão sustentadas sobre coordenações realizadas nas operações concretas. Né? Então, a operação formal, o hipotético dedutivo só é possível porque o sujeito passou pelo operatório concreto. Então, uma estrutura superior, vamos dizer assim, serve como ela se baseia, né, na estrutura anterior. Então, a estrutura anterior serve como subestrutura para a estrutura posterior. Então, as estruturas que estão presentes nas coordenações das ações do operatório concreto servem como subestrutura para as estruturas posteriores, né, realizadas pelo sujeito através de coordenações de esquemas no nível do signo, né? Então serve como estrutura para essas coordenações. Então são estruturas diferentes, né, mas com uma semelhança funcional entre elas. Em ambas há implicação, né? Só que essas estruturas são bastante distintas. Elas, no caso das estruturas formais, né, elas têm uma natureza muito mais ampla e universal, né? O sujeito consegue fazer generalizações e onde é possível aí no nível hipotético dedutivo, né, o surgimento então das ciências, né? E também o sujeito torna-se capaz de pensar sobre possibilidades e criar relações de necessidade lógica, né? Então, no nível operatório formal, as operações não são mais realizadas sobre símbolos, que é uma imagem mental, mas para expressar operações sobre signos, possibilitando então o raciocínio hipotético dedutivo. Então, um signo verbal ele não é um símbolo como uma imagem mental, que é individual, né? Mas ele é coletivo, ele é resultado de uma convenção estabelecida em sociedade. Né? Então, portanto, no raciocínio hipotético dedutivo, o signo verbal servirá como um significante fixo e não mais uma imagem mental sobre o qual o sujeito realiza operações de modo que ele terá todas as condições para o uso já aqui da implicação, não mais a implicação significante, já que a implicação significante ela está bastante atrelada aos significados locais e psicológicos, né, individuais, né, construídos pelo sujeito. Aqui, como as coordenações são realizadas através de signos, né, e os signos são convenções estabelecidas de maneira arbitrária, então as implicações elas são realizadas aqui através de coordenações entre esses signos, né? E o sujeito tem condições aqui de construir implicações de maneira mais de maneira lógica, né? Então essa implicação ela é realizada através de operações sobre proposições cujo significante é o signo verbal.
E é isso basicamente o que acontece quando o sujeito, já adolescente, entre 11 e 12 anos, consegue resolver problemas do tipo Edith é mais loira do que Susana e Edith é mais morena que Lili. Qual das três qual a mais morena das três? Se Edith é mais loira do que Susana e Edith é mais morena que Lili, qual das três é mais morena? Então, veja, quando o adolescente pensa sobre esse tipo de pergunta, né, desse tipo de problema, ele está raciocinando sobre signos. Então, no nível hipotético dedutivo, o sujeito assume determinadas condições consideradas por ele hipóteses como verdadeiras, né? Então, o sujeito extrai dessas hipóteses iniciais verdadeiras consequências necessárias dessas suposições iniciais. E, desse modo, o hipotético consiste, então, em ligar essas suposições e delas deduzir suas consequências necessárias quando sua verdade experimental não ultrapassa o possível. E a capacidade de raciocinar de modo hipotético permite ao sujeito, então, transpor as barreiras do raciocínio sobre objetos concretos, que, se baseando nas suas imagens mentais, no plano do raciocínio sobre símbolos, né? E agora ele consegue raciocinar sobre objetos possíveis numa realidade hipotética e teórica, né? E aqui o necessário, ele decorre de implicações lógicas e não de implicações significantes. No universo do possível, o real ele se subordina à possibilidade. Aqui, então, dá-se asa à possibilidade, né? Mas, se o sujeito apresenta coordenações materiais e causais no nível fisiológico, que a gente, vamos chamar aqui, se trata das conexões sinápticas, né? Que a gente está chamando aqui de coordenação, são as conexões sinápticas realizadas no nível fisiológico cerebral, né? E, por outro lado, com as suas crescentes coordenações de esquemas de ação, né? Quando o ser humano vem ao mundo, ele realiza coordenações de natureza significativa no nível consciente ou mental. Então, como explicar a passagem de um para o outro? A pista que o Piaget nos dá aqui é que não dá para explicar essa relação de maneira direta, né? Essa passagem de uma para a outra. Do ponto de vista genético, essa relação é uma construção de toda uma organização viva, coordenada pelo sujeito através de suas ações na sua relação com o meio. E essa coordenação é realizada de modo significativo e sistêmico por parte desse sujeito. Então, nessa organização, cada estrutura relativa aos níveis de naturezas distintas, seja o nível fisiológico, psicológico ou consciente e lógico, ou em outras palavras, né, o nível causal, né, das conexões sinápticas, significante das coordenações entre esquemas, o formal da construção do conhecimento lógico-matemático realizado pela mente, né, apresenta o que Piaget chama de uma isomorfia funcional entre eles. Ou seja, são estruturas distintas, mas com funcionamento, com uma semelhança funcional. Então, o que o Piaget chama de isomorfa é a relação de semelhança funcional entre os níveis causal, significativo e formal. Então, vou citar uma passagem do livro do Piaget chamada A Explicação em Psicologia e o Paralelismo Psicofisiológico, publicado em 1968. Diz ele, né, o paralelismo entre os estados de consciência e os processos fisiológicos concomitantes volta ao isomorfismo entre os sistemas de implicações no sentido amplo e aos sistemas dependentes da causalidade. Então, a isomorfia é uma semelhança funcional e não estrutural entre os níveis de coordenações.
Isso quer dizer que o funcionamento causal fisiológico é semelhante ao funcionamento das implicações significativas psicológicas, das implicações significantes, né, realizadas no âmbito no psicológico, que é, por sua vez, semelhante às implicações formais realizadas pela lógica nas construções mais abstratas da mente, da cognição, no nível verbal, no nível da linguagem verbal. Embora essas implicações formais sejam muito mais ricas e de uma estrutura muito mais ampla, né? Muito mais rica estruturalmente, né? Assim, essa passagem da causalidade fisiológica para os esquemas lógicos lá no final, né? É a passagem do cérebro para a mente, das construções mais abstratas da mente, a passagem que vamos colocar nos termos de Piaget, né? A passagem da biologia para o conhecimento, da biologia para a lógica. E encontra-se e essa passagem ela está centrada então nessas estruturas, na estruturação de esquemas de ordem psicológica e orgânica. E encontra-se então no sistema de relações estabelecidas na vida e no pensamento do ser humano, e essas coordenações de esquemas de ação é possível através da implicação significante. Então, uma das estruturas fundamentais para o início da vida psíquica são, então, esses sistemas de implicação significante realizados pelo sujeito a partir do período sensório-motor, que são fundamentais para a construção da consciência, e com o tempo, conforme o sujeito vai realizando conexões e coordenações entre esses esquemas, formando esquemas de ação, ele vai se descentralizando, construindo progressivamente a sua consciência, e depois realizando isso no nível da representação, da linguagem, e é onde a mente chega ao nível das construções mais abstratas, né?